Amados, neste trimestre, nós vamos começar agora o estudo sobre a doutrina bíblica da oração. Como introdução ao tema do trimestre, a nossa revista sugere que a gente cante o hino Bendita Hora de Oração. E aí nós vamos ouvi-lo e logo depois nós iniciaremos o estudo propriamente dito. Os dias maus a tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de doçor. Desejo a vida que finda, com fé, amor constante orar, e lá no céu junto ao Senhor será Para o budista, orar consiste em uma prática onde ele vai desenvolver-se pessoalmente, de forma a assumir as qualidades que ele imagina do Buda. Então, a oração no budismo é um ato de crescimento pessoal apenas. Para os hindus, por sua vez, o conceito de oração é mais diversificado. Então, existem vários conceitos, mas o conceito predominante para o hindu é a repetição de mantras. E a repetição destes mantras devem aproximar o homem da divindade, sem uma definição clara de qual seja ou como seja essa aproximação. Os espíritas, que não têm um conceito claro sobre divindade, mas também têm a ideia de oração. No espiritismo, a oração é um valor que deve criar um campo, uma força positiva ao redor de quem ora. Mas essas são as percepções de religiões outras sobre oração. A oração cristã não é assim. Para nós, o que é oração? Isso é para os outros, mas para nós cristãos, o que é oração? Nós não vamos responder plenamente esta questão, mas nós vamos ter este trimestre todo para entendermos o que é oração, como deve ser a oração do cristão verdadeiro. Hoje nós vamos ter apenas uma introdução sobre este conceito
de oração. Para nós termos uma visão geral, e durante o trimestre nós vamos detalhar esta visão, detalhar essa compreensão da doutrina bíblica da oração. Já que nós queremos saber o que é oração, vamos primeiro definir o que não é oração, o que nós cristãos cremos que oração não é. Primeiro, nós podemos dizer que oração não é uma fórmula mágica. Infelizmente, a gente vê cristãos repetindo o Pai Nosso como se fosse uma fórmula, seguindo lá o texto de João 14, orar em nome de Jesus, achando que isso é a fórmula da oração. Os vários textos que nos dão fórmulas, por assim dizer, na realidade não é uma fórmula mágica, é uma orientação. Nós cristãos temos orientações bíblicas de como deve ser a oração. Mas a oração não é uma fórmula mágica pré-definida, porque senão ele perderia uma de suas características fundamentais, que nós vamos chegar nelas depois. A oração também não é um ritual. Para algumas religiões, a oração é um ritual que deve ser repetido. Mesmo que alguns grupos genuinamente cristãos pratiquem a oração de uma forma mais ou menos seguindo um modelo, uma sequência, mas isso não é um ritual. Não é que o cristão tenha que seguir aquele ritual da oração. A oração é algo mais para o cristão. Não é uma obrigação de uma rotina religiosa. Ela faz parte naturalmente. E nós vamos chegar a isso também no nosso estudo hoje. A oração também não é algo para mudar Deus. Nós não vamos mudar o Deus que nós cremos. Nós cremos num Deus imutável. Desde a eternidade, Ele é Deus. E Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. A oração muda pessoas e situações. A oração não muda o nosso Deus. A oração também não é um discurso. O exemplo maior que Jesus nos dá é quando ele relata aquele fato lá em Lucas 18 do publicano e do fariseu que vão ao templo orar. Veja que neste texto o fariseu faz um discurso, exaltando suas qualidades, dizendo quem ele é. Aí Jesus termina dizendo, olha, ele já fez o que ele queria. O que ele queria não era orar, não era ter comunhão com Deus. Ele queria se aparecer. Outros textos que nós vamos trabalhar mais adiante também colocam essa questão. Orar para o cristão não é discurso nem diante dos homens, nem tampouco diante de Deus. Orar é mais do que isso. Oração também não é um balcão de negócio. Infelizmente, hoje a gente vê gente achando que oração é uma oportunidade de negociar com Deus, de barganhar com Deus, como se fosse uma relação comercial entre o homem e Deus. Não é isso oração. Na oração, o homem não tem nada que negociar. Nós temos um Deus infinitamente maior, um Deus infinitamente santo e puro, que não está para negociar nada. Não é uma relação comercial, como alguns querem fazer parecer. Oração certamente não é isso. Mas se oração não é estas coisas, se nós entendemos que não é, o que é então a oração para o cristão? Essa é uma definição difícil, porque é um conceito complexo, mas nós vamos trabalhar algumas ideias bíblicas para entendermos o que é a oração, como a oração funciona. Então vamos a algumas 3 situações. Primeiro, como compreensão da oração, nós vamos para o texto muito conhecido, lá de Mateus 27, versículo 51. O texto antecede a descrição de todo o capítulo 27, mais especificamente essa parte a partir do 45, que é a morte de Jesus na cruz. Então, no momento em que Jesus clama em alta voz e entrega ao Espírito, o texto segue no versículo 51 de Mateus 27, diz: Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes,
de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olhe que esse texto nos diz que, no momento em que Jesus completa a sua obra na cruz, ele morre na cruz para nos salvar, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ou seja, de Deus para o homem o véu se rasga. Ao contrário dessa visão que muita gente pode ter pensando no véu num tecido fino e discreto, o véu era uma grossa cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. O lugar santo, os sacerdotes se reuniam para a adoração, para o culto. E todo o povo ao redor via o que estava acontecendo no lugar santo. Mas, separando o lugar santo do lugar santo dos santos, o lugar santo dos santos era onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no povo. Essa grossa cortina separava esses dois ambientes. Ninguém via o que estava lá dentro. E uma vez por ano, depois de uma cerimônia complexa, durante uma semana, do sumo sacerdote se purificando, ele tinha acesso ao lugar santo dos santos para poder levar diante de Deus as orações do povo. Quando Jesus morre na cruz, o véu dos templos se rasga de alto a baixo. Deus, por iniciativa dele e somente dele, tem a iniciativa de dizer: agora você tem, por Jesus, acesso ao Santo dos Santos. Não precisa mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote, levar suas petições a Deus. Porque agora, em Cristo, o sumo sacerdote por excelência, você tem acesso direto ao Santo dos Santos. Então, a primeira característica que nós entendemos por oração, oração é acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo e na oração nós temos acesso a Deus diretamente. Por Jesus, pelo sacrifício de Cristo, nós não precisamos mais de intermediários para chegar a Deus. Essa é a primeira característica da oração. Nós temos acesso direto ao nosso Deus, o Deus pessoal que nós cremos. Segunda característica que a gente queria na descrição de oração, essa citação que eu estou colocando aí é do evangelista Sam Tipton, um evangelista norte-americano muito conhecido, já esteve aqui em Aracaju, já pregou inclusive na nossa igreja, já fez cruzadas aqui no estado. Ele usa a seguinte frase quando está numa de suas ministrações sobre oração. Oração é a comunicação de dois corações. Eu gostei dessa frase porque ela reflete bem uma característica da oração cristã. A oração cristã é o cristão remido e lavado pelo sangue de Jesus em comunhão com o seu Deus. É uma comunicação espiritual. Eu consigo ter comunhão com Deus. O meu Deus não é um Deus distante. A oração me leva a ter esta comunhão, essa comunicação do meu coração, a minha alma, a minha vida, que é dominada pelo Espírito Santo, pode ter comunicação, contato direto com o meu Deus. A oração é este momento, essa comunicação do coração regenerado do cristão com o coração de Deus, que nós compartilhamos intimidade. É uma oportunidade que o cristão tem de estar na presença de Deus. Isso é a oração do cristão. É uma interação entre homem e Deus, entre você e o seu Deus. Isso é oração. A oração cristã pressupõe-se a compreensão de um Deus pessoal. E aí tem uma diferença fundamental entre o cristão e os povos pagãos, não cristãos. Nós temos um Deus pessoal que se relaciona comigo. É um Deus que disponibiliza a salvação de forma universal para todos, mas ele salva a mim pessoalmente, ele alcança a mim pessoalmente. É um Deus que age pessoalmente. E a oração é esse momento de interação pessoal entre o homem regenerado e o seu Deus, que o regenerou. A oração também é o momento em que o Deus Santo, puro,
limpo, único, permite, dá oportunidade que o homem, o pecador, se dirija a ele. O texto que nos explica isso é um texto maravilhoso, um dos mais conhecidos textos sobre oração, o texto de 1 João, capítulo 5, a partir do verso 13. João 5, Evangelho de João não, é a primeira carta de João, capítulo 5, de 13 a 15, que nos diz o seguinte: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos as petições que lhes temos feitos. O detalhe desse texto é que ele nos ouve. O Deus Santo, puro, ouve a nossa oração. E não é aquele ouvir dos ouvidos moucos, não. É um ouvir de atender, de responder. Não é como se eu estivesse falando com as paredes. Eu estou falando com o Deus que está me ouvindo e que vai responder a minha oração. Ele não vai ignorar a minha oração. Então, esse Deus puro e santo permite que eu, pecador, fale com ele, tenha comunhão com ele, tenha contato com ele. Ele nos ouve. Quando nós pedimos, nós que somos regenerados, filhos de Deus, santos, nós temos acesso a Deus, porque ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, o que João diz, sabemos que ele vai responder a o que nós dissermos. Então, não é um caminho de mão única, é um caminho de mão dupla. Eu falo, Deus me ouve, Deus me responde, eu ouço falar de Deus. Isso é oração cristã. É essa interação que Deus permite que seus filhos tenham com Ele. Existe também a possibilidade da oração do não cristão sincero orar a Deus? Existe. Mas quando ele faz isso, ele também já está sendo alcançado pela graça de Deus. Deus já está agindo para transformar esta pessoa. Mas a oração, ela é maravilhosa quando nós pensamos em cristãos que foram transformados por Cristo, foram transformados pela graça e podem ter comunhão, podem interagir com o seu Deus. Nós podemos interagir. O nosso Deus não é um Deus distante, alheio à nossa realidade. Ele está conosco, presente. Isso é a oração. Essa interação do homem com o seu Deus. Mas quando nós falamos de oração, nós devemos pensar, Jesus nos trouxe orientações sobre oração. Vários textos, nesse trimestre nós vamos estudar vários desses textos que orientam e que trazem exemplos de oração. Mas hoje, nessa ainda parte introdutória sobre o que é oração, nós vamos ver o que Jesus disse especificamente sobre oração. E o texto que todo mundo conhece é a oração do Pai Nosso. E muita gente não se atenta que, antecedendo-se à oração do Pai Nosso, que é o exemplo que Jesus dá, ele traz as orientações gerais sobre oração. Essas orientações gerais sobre oração estão em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5 até o verso 8. Porque a partir do verso 9 é a oração do Pai Nosso. Mas antes da oração, nós vamos ver, então, vamos ler o texto na sequência, depois nós vamos destacar alguns pontos sobre as orientações que o próprio Jesus deu sobre como deve ser a oração do cristão. Vamos lá, Mateus, capítulo 6, de 5 a 8. E, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, vamos destacar os pontos dessa orientação de Jesus? Quais são os pontos que nós podemos destacar das orientações de Jesus? Aí de Mateus 6, de 5 a 8. Primeiro, ele diz, não sejam como os hipócritas, que oram para chamar a atenção do povo. Deus pede uma oração sincera, que parta do meu coração. Não é para ninguém ouvir o meu discurso. A gente já colocou um pouco sobre isso antes. A oração sincera do cristão é uma oração que parte do seu coração, onde você expressa os seus sentimentos. Não é para chamar a atenção. Eu não vou chegar na praça e orar para as pessoas me ouvirem orando. Para Deus isso não tem valor nenhum. Valor para Deus tem a oração onde você derrama o seu coração diante de Deus. Se eu quero chamar a atenção, eu vou fazer outra coisa, não vou orar. O segundo detalhe que Jesus orienta é somente você e Deus. Olha que nesse texto Jesus não está dizendo que eu não posso orar em público. Eu posso orar em público. É como se eu tenho um amigo, eu posso conversar com ele em público, mas a conversa que vai ter resultado, vai fazer efeito, é a conversa de intimidade. Ele disse, olha, para você ter intimidade comigo, você faz o seguinte, você vai no seu quarto, fecha a porta, escolhe um lugar para orar, para estar só você e Deus. Porque quando não tem ninguém para ouvir a sua conversa, você vai conseguir abrir o seu coração. Usando a expressão lá de Sam Tifft, você vai conseguir ter a comunicação de dois corações, do seu coração com o coração de Deus. Esse momento, só você e Deus, você vai se derramar. E se você tem esse momento de intimidade com Deus, você vai poder orar em público, mas a sua oração vai ser uma conversa em público com um amigo íntimo. Então você não vai ter necessidade de querer se mostrar, se aparecer, de usar palavras mais adequadas para orar, porque você está conversando com um amigo. Com um amigo você não precisa impostar a voz para que ele ouça você falando bonito. Você tem intimidade com ele. Essa é a oração do cristão. Esse é o sentido quando Jesus diz, vai lá em seu quarto, fecha a porta, e só você e Deus tenha intimidade com Deus. E por último ele diz, olha, não faça como os gentios, que ficam repetindo a mesma coisa. E aí a gente pega lá a expressão da oração hindu. A oração cristã não é um mantra de eu ficar repetindo. Eventualmente, numa reunião pública da igreja, nós podemos repetir um modelo de oração? Até podemos. Mas a minha oração com Deus não é uma reza, não é uma repetição. A minha oração é o apresentar do meu coração, do meu sentimento, das minhas necessidades diante do meu Deus, e com quem eu tenho intimidade. Mesmo porque ele diz lá no versículo 8, ele diz, olha, Deus já sabe do que você precisa antes de você pedir. Ele quer que você peça, quer que você diga o que você está sentindo, porque ele quer ter intimidade com você. Não porque ele precisa que você diga alguma coisa, porque ele já sabe de tudo. Ele já lhe conhece mais do que você mesmo. Por isso que não adianta você ficar repetindo, achando que você tem que dizer tudo. Diga o que o seu coração sente. Abra o seu coração diante de Deus. E não fique repetindo rezas, orações, mantras, ou seja lá o que for. Isso não é da essência da oração cristã. A oração cristã é um coração se derramando diante da presença do seu Deus. É assim que nós cremos. E o que é oração? Vamos então já chegando numa conclusão. O estudo hoje vai ser um pouco mais rápido, não porque seja de menos importância, mas porque ele é uma introdução do que nós vamos passar o trimestre todo estudando. Algumas questões para a gente pensar. É aquelas questões que eu gosto de colocar que não é para você responder em voz alta. É para você pensar, para nós pensarmos a nossa vida e a partir deste questionamento nós podermos
tomar decisões e tomar atitudes que possam ter influência, fazer sentido o estudo que nós tivemos nesta manhã. Primeira questão é: a oração na minha vida é um costume, uma coisa assim mecânica, ou é a necessidade de intimidade com Deus? Quando eu oro, eu estou repetindo um costume, e aí eu não estou dizendo que a gente não pode ter aquelas orações tradicionais, antes da refeição, agradecer a refeição, antes de dormir, ao levantar. É bom, é uma prática salutar, mas a minha intimidade com Deus não pode se resumir a estas orações costumeiras. Eu não posso orar só porque eu tenho o costume de orar, só porque está no meu planejamento determinado momento eu vou orar. A oração tem que ser um momento de intimidade com Deus. E aí vem a pergunta: a minha oração está refletindo um momento que eu tenho de intimidade com o meu Deus? A minha oração é aquele momento que eu quero estar na presença de Deus, tendo comunhão com Ele? Segunda questão: quanto tempo na minha vida eu dedico à oração? Que parte da minha vida é dedicada à oração? Reportando a questão anterior, só aquelas horas tradicionais da oração agendada, ou eu tenho momentos de comunhão com Deus? Quanto tempo, que parte da minha vida? Eu tenho um dia todo de atividades, mas nessas atividades, quanto eu tenho reservado para estar na presença do meu Deus? Só eu e Ele. Isso tem acontecido? Qual é a importância? Qual é o momento de oração na minha vida? E a última questão é: este momento de oração tem mudado a minha vida? Tem feito influência no meu relacionamento com o meu Deus? Ou a minha oração é só aquela básica e não tem feito influência nenhuma? A gente disse lá que oração não muda o nosso Deus, mas a oração muda a minha vida. Muda a minha pessoa. A oração tem mudado, tem alterado os meus conceitos, a minha comunhão com Deus. Eu tenho sido transformado pela minha vida de oração. O meu relacionamento com Deus tem se tornado cada vez mais íntimo por conta da oração. São questões para a gente pensar. Com isso, nós terminamos a visão do estudo introdutório do que é oração. Essa introdução é apenas a introdução de 13 lições. Nós teremos outras lições na sequência, até o final do trimestre. Interessante que nós temos lições com exemplos, com questões teóricas, práticas, para nós podermos completar o nosso estudo. Então, creio que, como introdução, nós chegamos a um ponto. Que Deus nos abençoe e nos oriente para termos uma vida de oração, que é comunhão com o nosso Deus. Deus nos abençoe. Agora